Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui irresponsáveis para darmos alguns pitacos a respeito do 7º episódio da série What If, da Marvel na Disney Plus. That's happy hour. Want some half-price nachos? Okay, fine, Duck. But this is not a date. Let's just see where this evolves. Pois bem, pessoal, com certeza o episódio dessa semana é o mais divertido e o mais aloprado. Acho que foi a melhor palavra que eu consegui achar para definir o que a gente viu por aqui desta vez. Sim, é um episódio completamente sem noção. Uma bela mistura, talvez, de escrita, digamos assim, criativa, né, que pudesse juntar, né, fazer uma amálgama de James Gunn com Taika Waititi. Pois é, os responsáveis, né, respectivamente por Guardiões da Galáxia e também Thor Ragnarok, né? Pois é, e como protagonista o próprio Thor. Sim, porque a gente sabe que esses dois diretores e roteiristas têm, digamos, a ideia solta, né? Completamente despirocado o caminho como as coisas vão se acontecendo. Bom, literalmente, né? Eles fazem comédia com bastante ação. E é exatamente o que a gente tem, então, aqui nesta semana no O que aconteceria ser, aliás, um princípio bem simples, não tem nada de complexo, né? Simplesmente Thor não tem o seu meio-irmão, não tem Loki ali o atazanando. Isso poderia resultar numa coisa boa, afinal de contas, né? Thor é um grande karma, né? Nas costas do Rei do Trovão, né? Deus do Trovão, mas na verdade não, né? A gente percebe então que Thor na verdade passa a ser apenas um sujeito mimado, um adolescente comum, aliás, né? E completamente irresponsável. A responsabilidade dele, na verdade, é o que a gente vê de desdobramento aqui, então, nesta história. Onde literalmente ele não tá nem aí, né? Ele só quer se divertir. Inclusive depois, né, o próprio Loki aparece, né, no seu formato de, né, gigante do gelo, né? Aliás, qualquer coisa que a gente lembre que aparece por aqui são infinitas coisas, praticamente é até difícil ficar listando. Nem vale a pena, na verdade, né? Porque é mais divertido curtir o episódio e descobrir esses momentos que vão aparecendo, cada um a seu tempo, e descobrir que realmente são bem empregados todos os elementos. Não tem nada, digamos assim, fora do lugar ou exagerado. Quem sabe, talvez, uma coisa fora da curva, um pouquinho mais maluca, seja o final do episódio. Mas daqui a pouco a gente chega nele. Mas, no decorrer de toda a narrativa, a gente pode dizer que, na verdade, qualquer coisa que se colocasse aqui dentro funcionaria, porque justamente o princípio aqui desta história é justamente não ter ordem, é ser completamente caótica e oferecer apenas, então, diversão e um pouquinho de ação aqui e acolá, em momentos também completamente, digamos, constrangedores, né? Uma pitada também, talvez, de romance, né? Bem típico, né, para adolescentes. Afinal de contas, parece que esse tipo de produto aqui é completamente focado, né, no público que não tem lá muita idade. Mas peraí, qualquer filme da Marvel, digamos que vai por aí, né, é público jovem, né? Só os marmanjão como eu, que já lia quadrinhos há muito tempo, é que pode ser considerado como público mais velho. Mas sim, na verdade, esse produto aqui é típico entretenimento. Ele não quer fazer você pensar com algum questionamento de realmente, puxa, se mudar uma peça, né, no jogo do xadrez, do universo, tudo fica diferente, fica dramático. Não, aqui não tem nada de dramático, não. Quer dizer, tem o drama, né, que literal, né, do adolescente que fez merda, fez uma festinha exagerada em casa, né, ou pelo menos na casa que ele devia cuidar como sua, né, e mamãe vai vir reclamar depois. Literalmente é isso, né? Uma pequena saia justa, né? Que é típica, né? Mas por ser exatamente apenas um divertimento, será que a gente consegue extrair alguma coisa de justamente análise por aqui, dar alguns pitacos e tentar realmente dizer que isso aqui serve para alguma coisa? Bom, para se divertir com certeza esse episódio serve, né? Reflexão? Bom, aí fica realmente complicado, né? Porque na verdade, qual é a proposta desse episódio? Você vê em qualquer filme adolescente que você já encontrou por aí, seja no cinema, na TV, ou mesmo lendo em alguma coisa, em quadrinhos, ou no romance, em livros. Dá no mesmo, né? Essa figura do adolescente um pouquinho rebelde, que não se preocupa com as coisas, os desdobramentos das coisas, né? Porque, literalmente, bom, vamos começar por aí então, né? O que aconteceria se eu fizesse uma festinha um pouquinho exagerada? Será que eu me daria mal com os meus amiguinhos? Talvez com os meus pais?
Acho que é a primeira reflexão que veio por aqui, né? Talvez tenha sido a ideia do roteirista aqui desse episódio. Aliás, vale frisar, né? Quem escreveu essa maluquice aqui, que eu falei que fez uma amálgama dos dois outros roteiristas e diretores, o James Gunn e o Taika Waititi, foi o A.C. Bradley, acho que é Bradley o sobrenome dele. Bom, o que importa é que ele dirigiu também aquele grande episódio também que foi do Doutor Estranho, que foi sensacional, mas por outro lado, ele fez o último estreia aqui da série, que foi aquele com a Capitã Carter, que vamos dizer que foi um episódio convencional. Bom, para uma abertura dessa proposta aqui, do conceito do o que aconteceria a ser. Ou seja, ele fez um episódio mediano, um sensacional depois, e esse aqui completamente maluco, que será que é bom ou não é? Bom, é o que a gente vai tentar discutir aqui. Para falar a verdade, né? Existe alguma história aqui? Não, não existe. Só existe o ponto de partida, um questionamento, né? O que aconteceria a ser literal, apenas isso. Pois a gente não pode dizer que o que acontece a seguir é exatamente uma grande de uma narrativa, um desenvolvimento claro e cristalino onde você percebe que os personagens amadurecem. Quer dizer, no fundo, né, no final do episódio você percebe que, não, Thor se arrepende, ele exagerou um pouquinho, convidando todos os seres da galáxia, né, a se divertir aqui no nosso querido planetinha. Mas e daí? As questões que aparecem por aqui, realmente, não tem nenhum tom dramático, é tudo apenas divertido. Os maiores problemas que é gerado aqui na Terra, literalmente, afora a bagunça, algumas coisas saíram fora do lugar, né? Como aquele monumento lá na Inglaterra, ou então a roda gigante em outro lugar. É na Inglaterra também aquela roda gigante? Não lembro. Enfim, algumas coisas aqui e acolá que saíram fora do lugar, depois eles consertaram, né? Depois que Babá estava chegando e precisava, com a ajuda também do Loki, né? A dar um jeitinho, né? Dar uma maquiada ali na sala suja da casa do vizinho, né? Mas realmente não teve nada, não foi mostrado pra gente, né? Alguma coisa que para os humanos aqui da Terra realmente trouxesse algum transtorno. Por exemplo, nenhuma dessas coisas que eles mexeram, quebraram um pouco, né? Nada disso trouxe um prejuízo pra gente. Seria interessante se o episódio mostrasse isso, pelo menos, sei lá, por exemplo, uma inundação. Mesmo quando acabou toda a energia elétrica naquele instante ali no episódio, não teve nenhuma consequência, quer dizer, não foi ilustrado o que poderia acontecer se aquela cidade ali ficasse sem energia. Seria uma boa sacada, porque senão realmente fica tudo na base do não aconteceu nada, então não precisa dar uma bronca muito forte na gente, né? Mas, pô, podia ter uma coisita, né? Podia ter uma enchente em algum lugar, uma inundação, né? Trouxesse problemas para as pessoas ali, a falta de energia, alguém podia ficar preso dentro do elevador. Podia ser coisinhas bobas, mas que só isso já pontuasse que realmente ele está prejudicando alguém com isso. Porque no fundo parece que realmente ele só meio que quebrou a xícara, ou melhor, quebrou a asa de uma xícara da casa do vizinho. Depois ele botou a xícara em cima da mesa de volta, mas deixou a asa para a parede, né, voltada para a parede, então ninguém percebe que ele quebrou a asinha da xícara. É nisso que a gente pode fazer uma comparação que aconteceu aqui em termos do que Thor causou ao planetinha Terra. Mas, claro, aqui embutido nesse episódio tem uma questão muito interessante que a mulherada está dominando tudo aqui, né? Você pode perceber, né, que os homens aqui são meio manés, inclusive o todo-poderoso Odin, ele vai dar um cochilo, né? Existencial, né? Aquelas cochiladas que ele fica um tempão, né? Descansando, Frigga aproveita para dar uma saidinha, né? Conversar com as amigas, um pouco longe, né? Comemorar o solstício, né? Quando realmente então ela deixa Thor cuidando de tudo lá em Asgard, né? E aí começa a confusão. Mas o que vale perceber realmente é que todo o foco narrativo aqui desse episódio está em cima das personas femininas. Inclusive, né? Quem tenta solucionar são duas delas, né? A Jane Foster, né? Que seria a namorada dele. Quer dizer, aqui também ela continua sendo um namorico para ele. E por outro lado, né? Uma figura um pouco mais inusitada aqui na questão é exatamente de ter a Capitã Marvel como a, digamos, antagonista principal do Thor, mas que faz às vezes também da mulher mandona. E aliás, foi nesse único ponto que eu fiquei um pouquinho preocupado aqui nesse episódio, de toda a solução aqui desse problema que o Thor arranjou junto com seus amigos aqui na Terra fosse resolvido pela Capitã Marvel. Eu acharia que seria um tom muito do forçado, porque a própria Capitã Marvel, né, ela é um personagem over que é completamente distoante do resto dos personagens da Marvel. E não é pela assim, arrogância. Arrogância a gente tem vários. Temos
o Tony Stark, temos o Steve Strange. Todos eles são personagens arrogantes, mas que geraram bons super-heróis. A Carol Danvers, ela não funciona como uma pessoa arrogante, ela é over demais, né? Não sei se é culpa da atriz, que foi completamente personificada aqui, igualzinha. Mas realmente eu não gostaria de ter sido ela a solucionadora de todo o problema, né? O Thor ter vencido ela em qualquer combate que aconteceu foi muito interessante. Onde ela, ainda sendo completamente poderosa, não foi páreo para o poder dele, que na verdade ele não estava brigando de fato, ele não estava numa batalha, ele não estava numa guerra, ele só estava querendo se segurar contra alguém que estava indo com muita força para cima dele para tentar corrigi-lo, digamos assim. E falando em correção, né? Que bom que a ideia, a solução de tudo veio da mocinha, digamos, do bem, não da mocinha do mal, que representa o antagonismo. No caso, a Capitã Marvel, né? Foi a namoradinha, né? Foi aquela menina que está interessada em consertar realmente o rapaz. Não quer passar um sermão, não quer se sentir superior em cima dele. Ela quer ser uma que está curtindo também o garoto bonitão da festa que está fazendo merda. Mas foi ela que arranjou a solução. Foi ela que, peraí, se ele tem tudo conectado com as coisas que a gente entende de como mitologia, né, nórdica, então ele também deve ter aquela tal mãe, né? Deve ter aquele guardião lá do transporte. Sim, vou atrás deles. E é o que ela realmente faz e dá certo. Ou seja, a solução veio de Jane Foster e acabou por aí. E sim, também tivemos a outra figura forte feminina, que foi a Maria Hill, a subchefe ali da S.H.I.E.L.D., que ficou no comando temporário justamente porque um outro mané, que foi apresentado como mané assim, outro homem, né, o Nick Fury, se acidentou lá. Ou seja, na verdade, essa questão de enfatizar as figuras femininas aqui nesse episódio é mais na questão dos tempos também, porque na verdade deveria ter alguns homens que tivessem nesse mesmo patamar de tentar corrigir justamente o garoto, né, que está naquela mistura ainda de ser aquelas coisas de diversão, uma coisa talvez puxada para o infantilismo, né, e já na posição de já querer ou poder ser, né, um adulto, mas ele está na transição, ou seja, literalmente naquela fase que a gente chama de adolescência. Ele não quer nenhuma coisa nem outra, ele não quer ser mais a criança e não quer ser ainda um adulto, ele quer ser apenas um adolescente que quer se divertir. Esta é a figura. Podia ter uma representação masculina que, pô, se manca, né, sujeito, cresce um pouquinho pelo menos, só um pouquinho, mas cresce. Mas claro, mesmo essa over colocação da figura feminina pouco acima aqui nesse episódio, isso também não estraga. Mas eu disse, né? Só não estraga porque não foi a Capitã Marvel que venceu a batalha, né, contra o Thor. Foi a Jane Foster. Se fosse a Capitã Marvel, com certeza esse episódio aqui seria um pouquinho mais fraco. Mas do jeito que tá, ele é muito bom, ele diverte, ele tem bastante cena de ação. E na verdade você vê esse episódio sentado relaxadamente no sofá comendo pipoca com guaraná. Ou Coca-Cola. Bom, enfim, não importa. Ele diverte bastante e funciona. E portanto, para ele, eu atribuo, claro, 5 asteriscos. Foi sensacional e divertido. Vamos ver se o final, na semana que vem, final não, ainda tem mais 2, né? O 8º, depois o 9º, vamos ver se tudo está no mesmo nível. É isso.